queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 127 de língua portuguesa para o sexto ano. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre os tipos de frase e como objetivos nós temos conhecer, quais são os tipos de frase, compreender a função de cada um desses tipos, que vocês saibam classificar as frases dizendo para mim que tipo de frase que é essa e que vocês tenham a competência de escrever frases de acordo com o tipo que a prof vai pedir, tá? Peguem lá o caderno de vocês, abram na matéria de português, separa lápis, caneta, borracha para a gente ir anotando, tá bom? Vamos lá então. Então lá na aula anterior, lá na 126, nós já aprendemos a diferença entre frase, oração e período. E a prof rapidamente citou para vocês que as frases, elas são classificadas em frase declarativa, exclamativa, interrogativa, imperativa e optativa. Então esses são os tipos de frase. Eu tenho 5 tipos de frase. E hoje nós vamos ver as características de cada uma dessas. Garanto para vocês que é bem tranquilo, tá? Então, a frase declarativa, qual é ela? Vocês podem até anotar lá no caderninho de vocês. Se a frase tem a função, o objetivo de declarar, de contar algo para o interlocutor, ela é uma frase declarativa. O que é se declarar para alguém? Contar como você se sente, né? Então, vocês podem associar essa brincadeira que a prof fez. A frase declarativa é aquela que conta algo, que declara algo, tá? Exemplos, o SEDEX com os documentos foi enviado ontem. Estou contando algo, né? Não gosto de comida apimentada. Novamente, estou declarando algo, contando algo. As aulas particulares de inglês começaram hoje. Novamente, estou contando algo. E aqui a prof deixou um thank you, para vocês, representando a frase final. Então, o que é a frase declarativa? Aquela frase que conta, que declara algo. As frases declarativas, elas podem ser declarativas afirmativas ou negativas. Exemplos de frases afirmativas que são declarativas. Olhem só, ele estudou para a prova. Se eu vou transformar ela em declarativa negativa, eu só vou acrescentar o não. Ele não estudou para a prova. Viram que fácil, né? Declarativa afirmativa. João aprendeu a fazer churrasco. Eu estou contando algo. Se eu vou passar para a frase declarativa negativa, vou pôr o não. João não aprendeu a fazer churrasco. Estou declarando algo, mas é uma declaração negativa, tá? A frase exclamativa é aquela que tem por objetivo demonstrar um sentimento, tá? E essa frase, ela vem pontuada com ponto de exclamação. Mas cuidado, gente, nem toda frase que tem ponto de exclamação no final é exclamativa. Vocês vão ver que nós temos frase imperativa pontuada com ponto de exclamação e frase optativa. Então, o que tem que entender? Que a frase exclamativa é aquela que tem a função, o objetivo de expressar um sentimento, tá? Aí ela vai ser exclamativa, ok? Vejam só, puxa, que dia agitado. Estão vendo que a frase tem a função de expressar um sentimento? Que lua maravilhosa, ao sentimento da pessoa, né? Ela é a moça mais linda do mundo. Que medo, que sorvete gostoso. Então, como eu disse para vocês, a frase imperativa também termina com ponto exclamativo em algumas situações, não sempre, né? A frase optativa também pode ter ponto de exclamação no final, assim como a exclamativa, mas o que é que você vai analisar? A função da frase, para que ela serve, qual é a intenção dela. Se a intenção do ponto de exclamação é mostrar um sentimento, ela vai ser exclamativa, tá? A frase interrogativa. Prof, essa é facinha, né? Sim, para que ela serve? Para demonstrar que o emissor da mensagem, ele está fazendo uma
pergunta? Sempre tem ponto de interrogação no final? Nem sempre. Por quê? Porque nós temos as frases interrogativas diretas e também as indiretas. As diretas, elas têm ponto de interrogação no final. As indiretas, elas têm ponto final. Mas a intenção do emissor é fazer uma pergunta de modo indireto. Vamos ver isso? Olhem só. Aqui o que a prof fez? Eu peguei frases interrogativas diretas e transformei em indiretas, para vocês verem qual é a diferença, tá? Então, olhem só, interrogativa direta. Aceita um café? Diretamente eu estou fazendo uma pergunta para alguém. Agora, se eu digo assim, gostaria de saber se deseja um café. Gostaria de saber se deseja um café. Vejam que eu também tenho a intenção de perguntar a você se você quer um café. Mas a intenção da pergunta é indireta. Indiretamente eu estou perguntando para você. Nesse caso, eu tenho ponto final no final da frase e ela vai ser uma frase interrogativa indireta. Tá? Outro exemplo. Você escreveu, você já terminou seu trabalho? Estou perguntando. Você já escreveu? Você já terminou seu trabalho? Agora eu vou transformar em indireta. Quero saber se você já terminou, se você já escreveu o teu trabalho. É uma pergunta também, mas vem pontuada com ponto final. Outro exemplo. O tempo já acabou? Pergunta direta. Frase interrogativa direta. Vou transformar em indireta. Precisava saber se o tempo já acabou. Gente, o modo com que vocês vão começar a interrogativa indireta, tanto faz. Quero saber, me conte, me explique, preciso saber. Mas a forma de pontuar é que vai mudar, porque eu vou tirar o ponto de interrogação e vou trocar por ponto final. Mas a intenção do emissor da frase é também fazer uma pergunta, tá? Então, quando eu tenho frases interrogativas, eu tenho frases interrogativas diretas, pontuadas com ponto de interrogação e interrogativas indiretas, terminadas com ponto final, tá? E a frase imperativa, aquela que eu falei para vocês que pode vir pontuada com ponto de exclamação. Qual é a função dela? Indicar uma ordem, né? Dar um conselho, fazer um pedido para alguém, tá? Ela pode terminar com ponto final ou com ponto de exclamação. E pode ser uma frase imperativa afirmativa e uma negativa. Olhem os exemplos. Esqueça. Não estou dando uma ordem? Sim. Vou transformar em negativa. Não esqueça. Tá vendo? Ordem, usa não esqueça. Mas é uma ordem. Estão vendo que tem ponto de exclamação? Mas não é exclamação, não é indicação de sentimento. Quando digo não esqueça, é uma ordem. Né? A função é diferente. Vire à esquerda. Ou não vire à esquerda, é uma ordem. Estão vendo? Siga o táxi. Não siga o táxi. Ordem afirmativa, ordem negativa. Então, a frase imperativa é aquela que vai indicar uma ordem ou um pedido, mas esse pedido precisa ter sentido de ordem. Lembrem do imperador, o imperador dá ordens, né? Então, a frase imperativa dá ordem. Pode ter ponto de exclamação no final ou ponto final, desde que a função, o objetivo dela seja o quê? Dar ordens, tá? A frase optativa é aquela que indica um desejo e ela também é finalizada com ponto de exclamação. Por isso que eu falei para vocês, cuidado. O ponto de exclamação pode ser frase exclamativa, se indicar o sentimento. Frase imperativa se der ordem. Frase optativa se indicar desejo. Vamos ver o exemplo? Que Deus te abençoe. É um desejo, né? Tem ponto de exclamação, mas não é exclamativa, não está indicando sentimento. E nem está dando ordem, né? Espero que dê tudo certo. Novamente é um desejo do interlocutor que está formulando esse enunciado.
Muita sorte nessa nova etapa. É um desejo do interlocutor que você tenha sorte, mas é pontuado por ponto de exclamação e não é exclamativa, porque está indicando um desejo, a intenção comunicativa. O que é a intenção? O que eu quero transmitir? Se é um desejo, optativo. Se é uma ordem, imperativo. Se é um sentimento, exclamativo, tá? Então, aqui eu deixo atenção para vocês que, conforme nós vimos, nós temos vários tipos de frase pontuadas com ponto de exclamação, as exclamativas, as imperativas, as optativas. Então, antes de classificar, gente, analisem a intenção, a função do processo comunicativo, qual é a intenção daquele ponto de exclamação. Se é indicar sentimento, ou indicar ordem, ou indicar um desejo, tá bom? E aqui a prof deixou esse resumo, um quadro bem colorido para vocês, né? Vocês podem até fazer no caderno, com um resumão de tudo que nós estudamos. Então, a frase declarativa é aquela que conta algo, que declara algo. A frase exclamativa vai indicar a emoção, o sentimento do interlocutor. Tem ponto de exclamação? Tem, mas a função é indicar o sentimento, a emoção do interlocutor, que é a pessoa que está escrevendo ou dizendo aquela frase. A interrogativa pode ser direta com ponto de interrogação, tendo a função de indicar uma pergunta, ou pode ser a interrogativa indireta, sem uso do ponto de interrogação, mas a intenção comunicativa também é fazer uma pergunta, né? A frase imperativa, aquela que vai indicar uma ordem, ou um pedido com sentido de ordem, ou uma súplica com sentido de ordem. E a frase optativa, aquela que vai indicar um desejo. Lembrando que a optativa, a imperativa, pode ser pontuada com ponto de exclamação igual à exclamativa, mas a função comunicativa é outra. A imperativa, a função da frase imperativa é indicar a ordem. A optativa, a função é indicar desejo, por mais que tenha ponto de exclamação lá no finalzinho dela, tá bom? Obrigada pela atenção, pessoal, de vocês que me acompanharam até aqui. Se vocês ficaram com dúvidas, assistam novamente, anotem lá no caderno. E a prof sempre orienta que vocês façam a atividade que a prof deixou como sugestão lá na plataforma. Ou quem sabe o professor e a professora que está acompanhando vocês vai indicar uma atividade diferente para vocês sobre o assunto, tá bom? Obrigada novamente e vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.